Bem, o Ministério das Cidades encomendou um estudo para a Universidade Federal de Santa Catarina, e o estudo ele é basicamente uma piada. É um copia-cola. Ele utiliza ao final que eles chamam de testadores do equipamento. Os testadores do equipamento, ao invés de serem pessoas que vão se candidatar à habilitação, que poderiam ser usados para confrontar dados, são pessoas, por exemplo aqui, Romualdo, 18 anos, dirige um ano sem habilitação. Ana Paula, 37 anos, nunca havia dirigido. Severo caso de Simulation Sickness, que é a doença do simulador de direção. Aquele delay entre o comando e o movimento que realmente o simulador executa. Por exemplo, nesse simulador apresentado para as autoescolas, você vira o volante e ele não faz o comando de imediato. Esse delay ele causa até enjoos, náuseas, é bastante estranho. Aqui diz que de 19 pessoas, 3 delas apresentaram sintomas. Inclusive traz na conclusão, isso é um problema seríssimo, porque eles mesmos dizem, sem citar de onde tiraram, que de 5 a 10% da população enfrenta esse tipo de doença e tem que arranjar um meio alternativo. E a resolução do CONTRAN não traz meio alternativo, obriga que todos utilizem o equipamento. E tem coisas piores ainda. Valdomiro, 56 anos, ex-motorista de caminhão, há 5 anos sem habilitação. Cíntia, 30 anos, dirige há 10, havia perdido a habilitação por pontos. E assim vai. É uma coisa ridícula, com apenas 19 alunos e não tem resultado nenhum. Não acompanhou esses alunos, nem são alunos, né? Mas não confrontou dados, não foram acompanhados e não tem resultado nenhum. Mesmo assim, eles colocam uma conclusão e diz que é importante utilizar o simulador de direção. Ou seja, o estudo que o Denatran, CONTRAN se baseou, não tem justificativa nenhuma. Eles citam vários estudos pelo mundo. O principal deles é o estudo americano do Sr. Wade Allen. E esse estudo americano, ao contrário do estudo da Universidade Federal de Santa Catarina, ele se baseou em dados estatísticos. Os adolescentes estavam sendo responsáveis por 8 a 10% dos acidentes para cada 100 motoristas por ano. E os motoristas mais experientes, de meia idade, essa taxa de acidentes caía para 4 a 5%. Explicando, nos Estados Unidos é possível tirar a carteira com 16 anos até 18 anos e, logicamente, acima dessa idade também. Mas diferente daqui do Brasil, que a idade mínima para se tirar a carteira tem que ser 18 anos. Lá não é obrigatório frequentar a autoescola. Então, lá você pode, logicamente que tem diferença de legislação de um estado para outro, isso é possível, mas eu tentei verificar os vários tipos de legislação. É só colocar no Google Drives Handbook e bota o nome do estado, por exemplo, Califórnia. Aí você consegue verificar a legislação e é possível que a pessoa treine com o pai, com o responsável, alguém que tenha mais de 21 anos em algum estado, e outros estados pede 25 anos, e aí a pessoa atesta que fez as aulas, ou às vezes alguns estados nem precisa atestar, alguns estados pedem que seja
feito uma declaração, reconhecido firma e tal, mas a autoescola lá, ela não participa do processo. A autoescola lá nos Estados Unidos é para ensinar a dirigir. Depois que aprendeu a dirigir, a pessoa vai até um DMV e faz o processo. O processo não faz exame psicológico, só faz exame de vista, e mesmo assim somente com um funcionário do órgão, e é um processo bem simples e bem rápido. Então essas pessoas com pouca preparação estavam causando mais acidentes. Então justificou o estudo. Quando acabou o estudo, acompanhado durante 4 anos, foi confrontado os dados de pessoas que tinham participado do processo de forma normal, convencional, e essas pessoas que fizeram aulas no simulador de direção. Essas pessoas que fizeram aula no simulador de direção em vários equipamentos, mas somente um apresentou resultado satisfatório, o WFO-VC, que ele é um equipamento muito mais moderno, que tem sinestesia, que se movimenta com impactos. Por exemplo, quando vira bruscamente, ele se move e ele reflete as imagens à realidade. Então é um equipamento caro, e o NHTSA, que corresponde ao Departamento Nacional de Trânsito brasileiro, o método mais válido para se conduzir uma pesquisa é fazer a observação quando o motorista está engajado numa direção atual, num veículo real, operando numa estrada real. Só que eles criaram restrições. As restrições, por exemplo, não permitiu que esse aluno iniciante dirigisse de 11 horas da noite até 5 horas da manhã, ou não permitiu no primeiro ano que esse aluno iniciante dirigisse desacompanhado e nem dirigisse a trabalho, por exemplo. Segundo o Júlio Jacobo Eusefs, que é um pesquisador renomado, que foi até condecorado pela Presidência da República, diz que os Estados Unidos, no período de 2000 a 2011, teve uma redução de acidentes de categoria B automóvel menos 42%. No mesmo período, o Brasil teve um aumento no número de acidentes em 50%. Então, isso mostra a eficiência de quando as leis são cobradas e são cumpridas. O estudo cita outros lugares, por exemplo, Portugal e França. Portugal e França, o equipamento, o simulador de direção, é de uso facultativo. Então, o equipamento chega para as autoescolas, não afeta muito o custo da autoescola. Em Portugal, chega em torno de 8 a 10 mil reais e usa do jeito que estava falando, de maneira facultativa. Na França, o processo é muito mais complexo e caro, e também usa o equipamento, as autoescolas que desejarem utilizam, quem não quiser utilizar, não utiliza. E outras situações, por exemplo, no Parlamento Europeu, tentei pesquisar a respeito de simulador de direção, não tem nada, então não consegui encontrar nenhuma obrigatoriedade. Por exemplo, na Alemanha, na Inglaterra. No Parlamento Europeu, ele traz umas informações sobre parada obrigatória para carreteiros. Isso aí é muito evidenciado, porque o caminhão realmente ele pode causar uma destruição muito grande frente a um veículo pequeno. Então eles levam muito em consideração. Ou seja,
nos Estados Unidos que poderia se implantar esse equipamento, que eles têm tecnologia barata, o equipamento, o simulador de direção nos Estados Unidos custa em torno de $2.500, isso seria muito pouco, né, pela condição americana, até o salário mínimo de um americano é $7,25 a hora, um salário mínimo e pouco compraria um simulador de direção. Então, eles não optaram por implantar, e os estudos americanos têm sempre que ser levado em consideração, porque eles têm estrutura para estudo, têm dinheiro para estudo. Há pouco tempo, eles montaram uma cidade no deserto do Novo México de 40 km², com capacidade para 35 mil habitantes, onde não vão morar ninguém, só as pessoas fazendo pesquisas para avaliar o veículo sem motorista, o veículo autônomo. Então, isso mostra que, mesmo tendo condições, mesmo tendo dinheiro, a recomendação do NHTSA, o Denatran americano, foi de não utilizar o simulador de direção. E aqui no Brasil, mesmo sem recurso, trazendo uma despesa para a autoescola totalmente incompatível com nossa realidade, sem estudo adequado, que o Denatran não tem estudo adequado, tenta obrigar que as autoescolas e os alunos utilizem um simulador de direção. Então, logicamente que eu entendo que é totalmente incompatível, não tem justificativa para a lei, que isso é um critério para a elaboração das leis. Bem, enfim, esse é o meu pensamento, e foi um pensamento embasado em estudo de tudo que eu pude colher. Eu tentei visitar o NADES, que é o simulador de direção mais avançado do mundo, na Universidade de Iowa, e tive a resposta do senhor Omar Ahmad, da Universidade de Iowa, e me autorizou a fazer a visita e ampliar os conhecimentos. Mas esse equipamento, logicamente, não é produzido em série e nem é obrigatório para as autoescolas. Utiliza-se esse equipamento, é um equipamento muito sofisticado, ele se movimenta, na internet tem vários vídeos a respeito, é o simulador de direção mais avançado do mundo, e eles utilizam para fazer pesquisas avançadas e tomar decisões. Por exemplo, aumentar a infração de dirigir falando ao celular, digitando textos, que isso está causando muitas mortes nos Estados Unidos. Enfim, essa é a minha opinião.